Darcy, nós recebemos agora aqui no estúdio do NT Sul a secretária de Trabalho e Ação Social aqui de Cachoeira do Sul, a senhora Fátima Lambi. Secretária, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo e vir até o nosso estúdio nessa tarde. Não, é sempre um prazer, né, a gente poder estar falando um pouco sobre o nosso serviço. Perfeito. Bom, na tarde de sexta-feira, um protesto de idosos em Cachoeira do Sul pedia que o COMAI, que é o Conselho Municipal do Idoso da cidade, pudesse rever a decisão, né, que teoricamente teria feito com que o asilo Nossa Senhora Medianeira perdesse o seu certificado, que fazia com que o asilo pudesse buscar recursos, especialmente daquilo que vem de imposto de renda. Secretária, nós queríamos esclarecer essa questão. Se a senhora pudesse montar uma linha do tempo, uma ordem cronológica, as ações, até a situação que terminou se instalando no município. O que a senhora poderia nos contar ou montar nesse sentido? Bom, o que a gente vem esclarecendo, né? Em primeiro lugar, enquanto Secretaria de Trabalho e Ação Social, que o COMAI está assentado, né, na Secretaria. Isso. As reuniões acontecem dentro da Secretaria. Tem representantes, né, governamentais e representantes da sociedade civil. Na verdade, são representantes das secretarias, né, municipais que têm relação com a política de assistência ao idoso, porque o COMAI é o Conselho Municipal de Assistência ao Idoso. Então, o COMAI, logo que nós assumimos, a gente foi rever a legislação e a composição do COMAI, e havia na lei, que era de 1995, de criação, muitas instituições que nem existiam mais em Cachoeira do Sul. Então, a gente buscou assessoramento no departamento, né, do Estado que tratava das políticas de assistência ao idoso. Marcamos uma reunião, chamamos as entidades, né, e todos os serviços que estavam relacionados com a política, e fomos ver quem tinha interesse em continuar, não é? Fazendo parte do Conselho. Fazendo parte, lutando, não é? Pela causa do idoso, né, na nossa cidade. E então a gente apresentou um projeto de lei de alteração, e hoje a gente tem uma constituição, então, de 7 secretarias municipais e 8 entidades não governamentais. Né? E aí, então, nosso trabalho todo foi de organização do Conselho. Embora o Conselho não existisse desde 1995, ele não tinha o fundo. Então, o passo... O fundo que a senhora se refere é o Fundo Municipal Municipal do Idoso. de Assistência ao Idoso, né? Isso. Que é para captação dos recursos. Então, isso também foi orientação que a gente recebeu. Esse fundo existe desde? De 2013. 2013. A gente alterou a lei, não é? Da composição para que pudesse do captar Conselho. Recursos. E aí, então, junto a isso, logo em seguida também, então, tramitou o projeto de criação do Fundo Municipal de Assistência ao Idoso. Perfeito. Bom, sobre esse aspecto, 2 perguntas. Primeiro, o Conselho vem sendo quase, vou usar uma palavra forte, vem sendo bastante demonizado pela sociedade como sendo responsável pela situação do asilo Nossa Senhora Medianeira. A primeira pergunta, já vou fazer 2. A primeira pergunta, foi o Conselho que tomou esse certificado do asilo? E a segunda pergunta, quais as instituições que se beneficiam desse fundo de assistência ao idoso? Bom, o Conselho não tomou certidão nenhuma. O Conselho forneceu em dezembro de 2014 por uma solicitação, não é, do asilo, e no caso até assim a pessoa do Clayton Nazário, que participava, porque as reuniões do Conselho acontecem sempre na primeira quinta-feira de cada mês, é sistemática, e outras extraordinárias, sempre que foi necessário, ou que a gente recebeu uma deliberação que era importante, né, para o encaminhamento das ações do COMAI. Então, o Conselho se reunia extraordinariamente, mas também, normalmente, a gente guarda, assim, a quinta, né? Porque aí todo mundo já está organizado para ser na quinta-feira. Mas, sistematicamente, e o Clayton participava representando o asilo, não é, da Velhice Nossa Senhora de Medianeira, sempre procurando, não é, ver como estava a nossa organização,
para a questão do fundo, da questão de captação de recursos, né? E que é essa da dedução do imposto de renda. Exato. Então, vinha nos trazendo algumas ideias, algumas sugestões e a gente não, né? Aí o conselho ia analisando e, claro, assim, como o fundo, no caso, a secretaria, o fundo é deliberado, né? As ações do fundo são deliberadas pelo COMAI, mas quem executa, não é a gestora da secretaria aonde, né, o fundo está, que é na Secretaria de Trabalho e Ação Social, e no caso, né, então, o ordenador de despesa, que é o secretário da Fazenda. Então, sempre passa para Secretaria de Trabalho, não é? Passa pelas duas pastas. Assim como tem o Fundica, né, que é do Fundo da Criança e do Adolescente, que também está dentro da Secretaria. Então, o Conselho delibera, não é? E a Secretaria, então, vai solicitar empenho para ser liberado o recurso. Então, esse é o trâmite, né? Voltando, né, aí sobre a questão, o asilo solicitou em dezembro, então, para captar recursos, porque eles queriam, não é? Então, tinha esse projeto do PPCI e eles precisavam captar, então, um recurso que eles tinham com, né, em torno de 800 e pouco. E eles também apresentaram que dessa captação do recurso que o asilo fizesse para o seu projeto, desenvolver o seu projeto, 10% ficaria para o fundo, tá? Isso também é importante esclarecer, o COMAI não tem recurso financeiro, né? Quem tem recurso financeiro é o Fundo Municipal de Assistência ao Idoso, né? Que é através de captações que o próprio COMAI pode fazer, não é? Com campanhas divulgando isso. E o asilo, então, né, se propôs a fazer isso, solicitou, como o asilo não tem o cadastro, porque para ser cadastrado e poder desenvolver algum projeto na área de assistência ao idoso, qualquer entidade que não seja privada, sem fins lucrativos, pode apresentar o seu projeto, mas só que antes disso tem que se cadastrar e tem uma documentação exigida pelo COMAI para o cadastro. E aí é só essas entidades que estão cadastradas e que regularmente, né, e que não têm fins lucrativos, é que podem apresentar algum projeto para executar, para ser desenvolvido diretamente, não é? Na política, né, no trabalho com os idosos. Então, foi fornecido essa certidão provisória com tempo determinado, de início e de fim. Ela Sendo que eles não tinham a documentação do PPCI, que eles não estavam cadastrados, né? Eles não estavam cadastrados no COMAI porque eles não têm a documentação toda, né? Entre elas o alvará. Ok. E aí, então, encerrou esse período. E o asilo solicitou uma nova certidão. Não é credenciamento, né? É certidão. Claro. Então, porque ele não está cadastrado no COMAI, porque não tem a documentação. Exato. Então, assim, nunca foi tirado nada do asilo, porque ele não tem esse cadastro e nem credenciamento, né, junto ao COMAI. Claro. Então, o que aconteceu? Os fatos, não é? Aí aconteceu que, né, a vigilância, né, fez e aí as notícias foram aparecendo na imprensa e o conselho já tinha recebido a solicitação e sabia, né, que o asilo precisa de recursos, né, para poder desenvolver os seus projetos, né, estava até com uma certa intenção de novamente emitir, né, uma outra, não é renovar, emitir uma outra, nova, claro, né, certidão para o asilo poder buscar recursos, que isso pode acontecer até dezembro. Então, tem tempo, o asilo tem tempo, né, para fazer isso. E aí aconteceram também aqueles fatos do incêndio, e aí inclusive eu estava nessa reunião, né, porque como assim, ó, um servidor que era suplente da secretaria e como está encerrando o mandato, então eu fiquei de suplente no lugar e a servidora, né, que é uma assistente social
que é titular está, não é, desenvolvendo um trabalho, então não pôde estar junto com o Ministério Público, não pôde estar presente. Então eu estava nessa reunião, mas aí também já tinha, né, alguns participantes, porque como no regimento prevê 60 dias para as entidades apresentarem os novos, não é? Sim. Ou confirmar que os representantes continuam a ser, porque eles podem, né, ficar por 2 mandatos. Então, a gente já estava convidando os representantes novos para ir se inteirando dos assuntos, mas estavam também, não é? Então, por isso eu estava presente para ter, não é? Então, o número mínimo de membros do conselho, não é? Para poder sair da reunião. E a vice-presidente Simone, inclusive, trouxe, né, essa proposta da certidão para ser aprovada pelo conselho, só que o conselho, não é, achou que era muita responsabilidade, tendo em vista que naquele dia estava no jornal o fato ocorrido do início do incêndio, não é? Então, a preocupação muito grande e isso é importante ressaltar, gente, o COMAI, que é um conselho, não é, de assistência ao idoso, tem essa preocupação com realmente a assistência e a legalização das instituições que trabalham, não é, com o idoso. Porque ele vai referendar um trabalho de qualidade ou não. Claro. Né? Agora, secretária, a grande pergunta que se faz, que muitas pessoas estão cobrando, e alguns dizem, mas o asilo presta um excelente trabalho, tem todo o cuidado com o idoso. Bom, pelo que o presidente Chulipa vem nos passando, é que até dezembro eles não conseguiriam regularizar toda a situação pelo aspecto financeiro, econômico que envolve e que a instituição dificilmente conseguiria colocar tudo em dia conforme prevê a legislação. Lá estão hoje pelo menos 83 pessoas, a informação que nós temos, 83 idosos que ficam nessa casa, nesse asilo. Por parte da Estácio, por parte do poder público, o que existiria algo que pudesse ser feito para intermediar, quem sabe, a situação? Hoje eles não conseguem captar verbas e, ao mesmo tempo, não conseguindo captar essas verbas, também não conseguem resolver a documentação. E aí, daqui a pouco, a gente vai chegar a um extremo do fechamento. O que poderia ser feito? É que uma coisa inviabiliza a outra, né? Porque, por exemplo, assim, se eles tivessem a certidão, igual eles iam captar o recurso que ia para o fundo. E para usar um recurso do fundo, tu precisa estar cadastrado, né? E para estar cadastrado tem que ter toda a documentação. Não seria algo automático. Então, uma coisa ia inviabilizar a outra. E assim também, não é? Nós temos que trabalhar de forma legal, correta, né? Ética e moral. A gente até entende, assim, às vezes as pessoas dizem, mas, né, o que então faz assistência social? Nós temos, sim, que trabalhar com garantia de direitos, não é? Com seguridade social, mas em cima do que é legal e que é correto. Nós não podemos, né, enquanto poder público, né, enquanto uma secretaria municipal de trabalho e ação social, praticaram um ato indevido e ilegal.